gente! Eu vim gravar o livro 2. O primeiro se chama Belly. Eu falei muito bem sobre ele tá lá pra baixo, demorei pra ler o 2. Aliás, demorei a ler o 2, né? O 2 chama Entre o Amor e a Paixão, de Leslie Pierce. É muito bom. Eu não sei se o 1 é melhor ou o 2 é melhor. Eu ainda acho que... tô em dúvida, eu não acho nada. A continuação do Felizes para Sempre, que a Belly teve quando voltou. Ela casou com o Jimmy, preferiu esquecer a paixão dela, o Etienne, e foi feliz para sempre. Aí você pensa que tá tudo bem, mas não. Ela, infelizmente, ainda pensava um pouquinho, tico-tico-ticozinho assim, no Etienne. De como ela se ofereceu pra ele naquele trem. Aí, o Jimmy, namorado perfeito, marido perfeito, era um amor, eles viviam bem com a Mog e o Gart, tio do Jimmy, e a mulher que cuidou dela, a Mog, viviam muito bem. A Mog e o Gart se casaram, vivia todo mundo junto, muito bem. Cuidava da taverna, ela abriu a chapelaria dos sonhos dela, era muito famosa na vila pelos chapéus dela, mas, como nem tudo é flores, veio a guerra e os homens estavam tendo que se alistar, mas ainda não era obrigatório. Porém, algumas mulheres desocupadas, sem ter o que fazer, ficavam distribuindo por aí pena branca. Pena branca de verdade, penas brancas para os homens que ficaram, dizendo que eles eram covardes. Então o Jimmy se resolveu na obrigação de ir, senão ele não ia se sentir bem. E ele foi, se alistou e foi pra guerra. Aí, ela estava grávida. Tava lá na loja dela, de boa, piriri, conheceu uma amiga, ajudou ela nos maus bocados. Essa é uma outra história que é muito 10, daria um outro livro, então você tem que ler pra descobrir. Ela conheceu a Miranda na loja dela, mas aí aconteceu que um cara assaltou ela, bateu muito nela, destruiu a loja e ela perdeu o bebê. E ela resolveu que não queria mais voltar pra loja, conversou com essa amiga, conversou que não queria mais ficar fazendo aquilo porque era perigoso, então ela decidiu se alistar e ser voluntária como médica. Ela não sabia nada de ser médica. Começaram mandando ela lavar macas, limpar cocô, fazer um monte de coisa, sabe? Mas aí aos poucos ela foi ganhando confiança e aprendendo. E ela com a Miranda, essa amiga dela, tudo elas fizeram juntas. Elas resolveram ir pra França. A Belly foi pra França com o intuito de ajudar, assim, né, como voluntária, mas de fugir de um repórter esquisito que tava perseguindo ela e querendo levantar o passado dela, e de fato ele fez isso. E aí, tava tudo bem, até que o Etienne apareceu lá na França. Conheceu o Jimmy ao acaso. Tipo, estranhou, né, as coincidências e perguntou como que era o nome dele. Ele falou que era Jimmy, ele teve a certeza de que era o marido da Belly, que ele só tinha visto assim de longe. E viu que ele era um homem muito bom. No entanto, ele foi visitar a Belly e eles ficaram juntos. Ela estava muito triste por determinado motivo que eu não vou contar. Então ela foi buscar consolo nos braços dele, que era a antiga paixão dela. Ela traiu o Jimmy. Pois é. Eu gosto muito da Etienne, então eu sou errônea se eu falar tadinho do Jimmy. Mas ela ficou com muito peso na consciência por ter uma paixão enorme pelo Etienne e amar demais o Jimmy. E ficou pensando, quando essa guerra acabar eu vou ter que escolher. E aí, como vai ser? Só que ela não teve que escolher porque o Jimmy sofreu um acidente na guerra. Quem salvou ele lá, coincidentemente, foi o Etienne, mesmo sendo de times opostos. Salvou ele e ele veio pra casa sem um braço e sem uma perna. Mas ele mudou. Antigamente, outra hora, ele era um marido amoroso, bondoso, e agora ele estava um homem grosso, frio e rígido. Eles nem transavam, ele não queria nada, e quando ela tentava alguma coisa pra conquistar ele falava assim, não é à toa que prostitutas sabem tudo sobre homem. E eu achei muito chato ele tocar no passado dela, porque ela não foi prostituta porque quis. Ela foi forçada àquela vida, ela foi raptada, foi vendida para aquele bordel no livro 1. Então eu achei muito maldoso, ele tava cada vez pior. Acho que ele só não batia nela porque ela fugia. Ela já não sabia mais o que fazer, mas também não podia largar ele lá pra morrer a Deus dará. E eu acho que ele não devia ter sido tão frio e ruim com ela, porque quem decidiu ir pra guerra foi ele. Ele que foi. Então, que culpa tem ela?
E ele nem sabia que ela tinha traído ele. Aí ela ficava pensando que isso era castigo pela traição. Enfim, o Garth contraiu uma gripe e morreu. Todos os soldados estavam morrendo dessa gripe. Pouquíssimo, tipo 10% deles que pegava a gripe se recuperava. E ele morreu. Depois de uma semana, o Jimmy pegou a gripe também e morreu. Ficou sozinha a Mog e a Belly. Ela recebeu cartas meio estranhas, outrora falando que o Etienne morreu, mas ela não tinha certeza total. Então, ficava uma coisa meio... E aí, morreu? Era ele, ou era outro Etienne, ou era outro francês, enfim. Mas aí elas resolveram tocar a vida, porque a vida segue, embora eles tenham morrido, elas estavam vivas. Elas se mudaram. E aí o Etienne apareceu do nada, porque não era ele que tinha morrido, era outro cara. Ele realmente confessou que ele salvou o Jimmy, explicou o porquê, explicou a situação. A Mog não sabia do que tinha acontecido na França entre eles, e então ela contou pra Mog, a Mog aprovou. E eles viveram felizes para sempre, que eles deviam ter vivido desde o livro 1, Belly, que eu queria, né? Mas tudo bem, esperou tudo isso, mas enfim, viveu. E o livro é muito bom, e eu indico.